Olá, tudo bem? Eu me chamo Silvaneide. Hoje a gente vai falar sobre um tema que não é muito falado, infelizmente, né? É falado, mas, entre aspas, não bem esclarecido, né? Infelizmente, é, está acontecendo no mundo de hoje que muitas pessoas estão se desviando das igrejas. As pessoas, primeiro, se desviando, segundo, não estão querendo buscar a palavra do Senhor, né? Por mais que diga assim, mas eu não quero ser um cristão, mas eu não quero ser um católico, mas eu não quero seguir a qualquer religião, eu quero ser sem religião. Ok, mas busque a palavra do Senhor. Tente entender o que está aqui, na palavra, entendeu? Porque a palavra, ela vai te orientar para a sua vida, certo? Às vezes a pessoa diz, mas será que a Bíblia vai falar de prostituição, de vícios? Fala. A Bíblia fala de tudo isso. Fala como a gente pode lidar com o próximo, fala como a gente tem que lidar com a nossa família. Então, o que nós temos que entender é que a palavra, ela é vida. A palavra do Senhor é vida. E o Senhor fala, eis que te dou uma nova vida. Então, se você buscar essa palavra, você vai ser uma nova pessoa, uma nova criatura. E eis que a velha se passou, né? Então, vamos lá ao nosso tema. Espero que você esteja bem. Se você não estiver bem, vai ficar em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá para o capítulo 6 de Romanos. Romanos, capítulo 6. Você pode pegar sua Bíblia, que você tiver em casa. Romanos 6, a partir do versículo 12 até o 18. Amém? O 12 fala assim: portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e façam com que vocês obedeçam os desejos pecaminosos da natureza humana. Isso significa o quê? Os pecados que estão na nossa carne. Porque se você peca, se a gente peca, isso é a nossa carne pedindo para a gente fazer algo errado, que é pecaminoso, que pode nos prejudicar. 13. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ela a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus, para que Ele use você a fim de fazer o que é direito. Então, se você era um cristão, eu sirvo ao Senhor, eu sou da igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas quando você sai de dentro da igreja, quando você sai de dentro do templo, o que você faz lá fora? O que você está fazendo? Qual é o teu exemplo fora da igreja? O que você está praticando lá fora? As suas obras, os seus atos? Atos de pecado? Mostra para as pessoas que você é um servo ou não do Senhor? Como é que está sendo a sua posição lá fora? Essa passagem, quando fala, eis que te faço uma nova criatura, que foi tirada da morte e foi trazida para a vida, significa o quê? Para você, cristão. Você saiu da morte, porque o salário do pecado é a morte. Essa é a realidade. Então, se você foi tirado de lá, você tem uma nova vida. Aqui era o pecado, você vivia na morte. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte. E quando você se arrepende de tudo e começa a servir ao Senhor, não tem mais essa morte aqui. Você é uma nova criatura, você se transforma. E tem que se transformar. Deixa as coisas velhas lá para trás. Entenderam? O que adianta você pegar e dizer, eu sirvo ao Senhor e continuar praticando? Essa que a palavra do Senhor fala. Se você estiver morno, eu te vomito. Porque o Senhor não quer você no meio. Aqui é o pecado, aqui é Deus. Ele não quer você aqui no meio. Ele quer ou vá para um ou vá para outro. Porque se estiver no meio, o Senhor fala que é morno. Então o Senhor vai te vomitar, porque Ele não aceita isso. Entendeu? Não aceita. Então pare de praticar o pecado, que você é uma nova criatura. Deus te fez e te traz uma nova vida.
Uma vida totalmente livre do pecado. Então por que você ainda está praticando o pecado? Se você ainda está praticando o pecado, eu vou te responder isso. Se você diz, eu sou servo do Senhor, mas só que eu ainda quero, e às vezes eu pratico algo errado, o pecado. Eu quero te dizer que o pecado está em você ainda. E você tem que matar a sua carne, que é a natureza humana da gente. Entendeu? O pecado, e quando você está com o Senhor, você não é dominado pelo pecado. Você tem que ser dominado pelo Senhor. Amém? No 14 fala, o pecado não dominará você, pois vocês não serão mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Olha o que está dizendo aqui, o pecado não dominará vocês. Se você é uma nova criatura, o pecado não vai te dominar, não é para te dominar. Bora falar uma frase de crente, pisa no pecado. Afasta o pecado de você, meu amado. E você, minha amada. Não deixe as coisas mundanas te afastarem da presença de Deus. Aí você diz, mas o pecado é tão gostoso. E o salário dele? Qual é o salário do pecado? É a morte. E aí, você vai achar agradável a morte? Porque é isso que o pecado traz, meu amado. A palavra do Senhor, ela dura, mas ela é verdadeira. Ela dói, mas é para nos transformar. É para nos dar uma vida transformada, uma vida de melhor, uma vida de discernimento das coisas. No 15 ele fala o seguinte, já tem por título assim, escravos de Deus. O que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Se você pecava antes, você diz, eu estou debaixo da graça, né? Então eu vou continuar pecando? Não, não é para continuar pecando. 16. Pois vocês sabem muito bem que, quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa, a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado, que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Aí onde é a sua escolha? E aí? Vai ser servo do pecado ou servo do Senhor? O servo do pecado, se você está fazendo as coisas ruins, eu sei que alguns não vão gostar do que eu estou falando, mas é o que a palavra do Senhor fala. É dura, é ruim a gente falar isso, é ruim, mas a gente quer te orientar para você ter uma vida melhor, sabe? A gente quer que você seja feliz, a gente quer que você transforme a sua vida, de tal modo que pare de estar fazendo as coisas ruins que te afastam da presença de Deus. E você começa a servir ao Senhor como é para servir. Mas eu não quero ir para a igreja agora. Eu quero primeiro entender mais a palavra. Busque. Só que tem vídeo de pregação aí no YouTube. Eu não sou a única não que está falando da palavra do Senhor. Certo? E ela fala o seguinte, mas damos graças a Deus, porque vocês que antes eram escravos do pecado, está falando de você que se reconciliou com o Senhor, ou você que está na presença do Senhor, certo? Já é servo do Senhor. Mas damos graças a Deus, porque vocês que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Entendeu? Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Entendeu? Olha o que essa palavra diz. Se você compreender o que essa palavra diz, a gente não precisa falar mais nada neste vídeo. Olha o que a palavra diz. Vocês foram libertados do pecado e se tornarão escravos de Deus para fazer o que é direito.
Então você diz, eu era escravo do pecado. O pecado te dominava quando você era escravo dele. Aí você diz, agora eu sou servo do Senhor. O que um servo faz para o seu Senhor? Obedecem às ordens dele, né? Então por que você não está obedecendo o que o Senhor fala? Sabe por que é? Porque o Senhor nos deu, eu chamo de uma arma muito perigosa que o Senhor nos deu. O livre-arbítrio. Eu tenho e você tem. Temos o livre-arbítrio para escolhermos o que queremos ou não queremos fazer. O Senhor diz, seja o meu servo e faça isso, 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 isso e aquilo. Se você disser, eu vou fazer isso, isso, isso e isso aqui, eu vou cortar e vou pular e vou fazer outras, você não vai estar agradando ao Senhor. Porque não tem como. Você tem que obedecer ao Senhor de todas as formas. Entendeu? Às vezes a gente vacila, porque nós somos seres humanos. Nós temos nossos erros, nossas falhas. Mas isso não significa que você vai sair pecando e dizendo, Senhor, me perdoa, eu me arrependi. E ir lá e pecar de novo. Porque quando a pessoa peca, acontece de nós errarmos. De você errar. Mas não fique no pecado, não fique ali no erro, se arrependa e não faça mais. A questão é essa, se arrepender e não fazer mais. Amém? Que você possa estar tendo essa consciência, meu amado. Sabe? Só sobre pecados tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros que falam sobre pecado. As 7 passagens que eu escolhi. E agora, vamos ler em Romanos 7, 7 ao 25. Vamos lá? O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Pois eu não sabia que a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobice. Porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim o tipo de cobiça. Então, às vezes você sabe que é pecado ter vício, é pecado ter prostituição. Na hora que você vê um servo do Senhor errando, você aponta o dedo. Olha lá, ele está pecando, é pecado. E você não tem a consciência de dizer assim, é pecado para ele, pois se é pecado para ele, também é pecado para mim. É pecado para mim praticar também. Eu vi um servo ali do Senhor, diz que é crente, olha lá o crente bebendo. É pecado. E para você não é pecado? É pecado também, da mesma forma. Então, quando você começa a saber da palavra do Senhor, tudo vem à tona. O que é certo, o que é errado. Tudo vem. É onde o inimigo, que é o diabo, ele vai começar a te importunar de tal forma para você pecar. Porque quando você estiver pecando, está desagradando o Senhor. Está se afastando da presença do Senhor. Certo? Porque se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta. Então a lei, ela veio para mostrar que o pecado é errado, certo? Pois houve um tempo que eu não conhecia a lei que estava vivo. Ele está dizendo aqui, olha, aqui ele está falando do tempo que ele pecava e quando ele se transformou. E ele está dizendo, pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo. Mas quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver e eu morri. Ele quer dizer o quê? Que ele morreu? Morreu para a vida mundana, para a vida de pecado. Para ele achava que ali o pecado, ele estava vivo porque estava praticando o pecado. Uma alegria imensa. Ei! Mas só que quando ele conheceu os mandamentos do Senhor, ele viu e ele presenciou que aquilo, para ele estava vivo, mas infelizmente ele estava morto, porque ele não conhecia a palavra do Senhor. E a partir do momento que ele conheceu a palavra do Senhor,
Ele diz, e eu morri. Por que ele morreu? Porque a palavra do Senhor diz que a nossa carne é morta, tem que ser morta para a gente poder viver sem pecado. Então a gente temos que matar a nossa carne. Amém? E o próprio mandamento que me devia trazer a vida me trouxe a morte. Por que trouxe a morte? Porque tirou ele dali. Ali era a morte. Para ele era vida, mas só que na verdade era a morte. Então fez com que ele morresse para que ele fosse uma nova criatura, né? Porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim a lei vem de Deus e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e o que é bom. Então, será que é bom me levou à morte? Olha a pergunta que ele faz. Será que o que é bom me levou para a morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso. Olha que interessante a pergunta que ele faz, né? Pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe a morte, para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. Entendeu? Olha que maravilha dessa palavra. Que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido por você que está vendo esse vídeo e que pare de estar fazendo coisas erradas. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. A partir do momento que você começa a conhecer a palavra, você vai vendo as coisas erradas do pecado, né? Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer, pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Por que ele faz o que odeia? Porque ele está sendo dominado pelo pecado. Então, quando você está sendo dominado pelo pecado, por mais que você não queira fazer, você vai fazer porque está sendo dominado por ele. Entendeu? Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. Isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é quem faz. Pois não faço o bem, eu quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Ele quer fazer as coisas boas, mas só que o que ele faz é o mal, porque o pecado está dominando ele. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é quem faz. Então, ele está falando aqui o que eu acabei de dizer, o pecado estava dominando completamente a vida dele. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isto. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus. Mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, uma lei que dura, que luta contra aquela que a minha mente aprova. Então ele sabe o que é certo, ele quer obedecer ao Senhor, mas tem algo dentro dele tão forte que faz ele se desviar da presença do Senhor para fazer coisas erradas. Ela me tornou prisioneiro da lei do pecado, pois age no meu corpo. Então, na cabeça dele, ele queria a lei, queria obedecer ao Senhor, mas o corpo dele fazia ele errar. O corpo dele fazia ele pecar, uma coisa que ele não queria. Como sou infeliz, olha o que ele disse, como eu sou infeliz. Quem me livrará deste corpo, quem me leva para a morte? Ele pergunta, como eu me livro disso? Eu quero parar de pecar, eu quero parar de estar errando, eu quero estar na presença do Senhor. Quem pode me livrar? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. Bom, meus amores, continuando, eu tive que dar uma pausa aqui. Me desculpa, que vai mostrar essa plantagem. Eu tive que dar uma pausa. Mil perdões, tá?
Vamos continuar, né? Tá um pouco escuro porque eu tive que fechar a janela por causa do barulho lá fora, né? E aí ficou um pouco escuro. Mas o importante é vocês ouvirem a palavra. Ele fala: quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. O meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus. Mas na prática, sirvo a lei do pecado. Amém? Irmãos, que nós possamos servir ao Senhor, não só em pensamento, mas pela prática. Que nós possamos servir ao Senhor nas nossas obras. Busque a palavra do Senhor. Busque entender o que realmente o Senhor quer que você faça para agradar a Ele. Abandone a vida de pecado. Entendeu? Abandone. Deixe a vida lá do pecado para trás e faça uma nova criatura. Procure saber mais da palavra, se conserte. Você que está desviado aí, eu quero falar para você, você conhece a palavra mais do que muita gente. Mais do que aquele que não conhece a palavra e está pecando por quê? Por que você está se desviando, se desviou da presença do Senhor? Volte! E o Senhor, Ele quer te abraçar. O Senhor, Ele quer te usar de tal maneira que você nem imagina. E está aí nesse mundo de pecado fazendo coisas que não prestam. Volte para a presença do Senhor. Em momento nenhum Ele te abandona. Em momento nenhum Ele vai deixar de ser teu Criador. Ele só quer que você diga: Pai, eu quero retomar a minha vida de servo do Senhor. Eu quero retomar a minha vida de obedecer, de obediência. Volte e obedeça ao Senhor. Engrandeça o nome dEle. E você que não é servo do Senhor, que não conhece direito a palavra, busque mais a palavra do Senhor. Que a palavra seja ouvida por você. Não fique com raiva quando o irmão disser: o que você faz é errado. Entendeu? Não fique com raiva, é porque ele sabe da palavra. Mas claro que para a gente falar isso, a gente tem que ir com leveza, porque não é fácil a gente ouvir outro dizendo: você está fazendo errado, você está no pecado, não pare de fazer isso. Porque a gente não quer ouvir isso. Por mais que Deus diga: fale a palavra, a minha palavra liberta, a minha palavra cura, a minha palavra salva. E é isso que nós temos que fazer. Certo, amado? Eu espero que você, de coração, busque ao Senhor. Louve ao Senhor. Em 1 João 3,4, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, 1 João 3,4. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Então você, servo do Senhor, que se diz que é servo do Senhor e está pecando, você está quebrando a lei do Senhor. Você está se desviando da presença de Deus. Você está se afastando do que é certo para fazer o que é errado. Pois não pare com isso. Em Gênesis 4, versículo 7. Gênesis 4, versículo 7 fala: se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Quando você faz coisas erradas, o pecado, no momento ali, ele te mostra que eu estou bem, estou feliz, tá massa, tá tranquilo, eu estou na alegria plena. Por exemplo, a noite de farra, você está na alegria lá, naquele pique. No dia seguinte, como é que você está? O seu estado? Estou com uma ressaca daquelas. Meu Deus, como ontem foi bom. Ainda fala no nome de Deus. Como ontem foi bom. Fui pra balada, dancei bastante. Mas hoje eu tô só o caco. Que alegria é essa? Momentânea.
A alegria de que te faz, que te mostra que é só ali. O pior é que você que não reconhece, você não reconhece. A alegria que é por momento, você tá ali, se alegrou e tudo. Mas fica com aquela tristeza, você não fica sorrindo no dia seguinte. Justamente porque a tua ressaca não deixa. Aí quando você age mal, o que acontece é que o inimigo vai estar ali na sua porta, para você errar direto. Efésios 4, 26. Efésios 4, 26. Deixa eu achar aqui rapidinho. Que você tente buscar o que é certo. Porque Deus não quer a gente errando. Entendeu? Deus não quer você, de maneira alguma, fazendo o que é errado. Né? Efésios 4, versículo 26 fala: se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Então, se você está chateado, se você acontecer alguma coisa na sua vida que você ficou com raiva, chateado, se alguém te chateou, não deixe essa raiva te dominar o dia inteiro. Para que o diabo não possa estar colocando coisas na sua mente para você alimentar essa raiva mais ainda, entendeu? Porque é isso que o inimigo quer, que você alimente a raiva, alimente o ódio, porque é aí que ele começa a trabalhar na vida das pessoas, através da raiva, entendeu? Em Tiago 4, versículo 17 fala, que é o último: portanto, a pessoa comete pecado, a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Então, se você sabe que é pecado, por que você está fazendo? Né? Se você sabe que é pecado, por que está lá praticando? Busque a palavra do Senhor, para que você possa entender mais. Eu não estou dizendo que é para você ser evangélico. E glória a Deus se você se tornar evangélico, um servo do Senhor, que Deus seja louvado e engrandecido. Mas busque, por mais que você diga, mas eu não quero, mas busque a palavra, comece a fazer o que é certo. Busque entender o que a palavra nos diz, amém? E para isso foi hoje, espero que você esteja sendo abençoado, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe seu lar, tá bom? Um beijo e até a próxima, em nome de Jesus.